Boa tarde, boa tarde, boa tarde todo mundo. Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Como tem passado? Boa tarde, amados. Olha, eu estava morrendo de saudade de vocês. Estava assim, sem suportar a saudade. Que saudade dos nossos encontros, hein? Que saudade da gente juntinho todos os dias. Então, eu dei uma sumidinha essa semana, na verdade uns 7 ou 8 dias. Por quê? Porque desde o ano passado, que eu venho trabalhando muito, tanto profissionalmente como também espiritualmente, né? Vocês acompanharam a minha trajetória do ano passado para cá, né? Foi uma trajetória bem corrida, com muitas viagens, com muitos compromissos, com muita coisa acontecendo naquele ano passado e esse ano. E então, depois de muito tempo, eu resolvi tirar uma semana sabática, 8 dias sabáticos. Como assim? 8 dias em que eu me voltei para mim. Então, durante esses 8 dias, eu li os meus livros, eu estudei coisas que eu não estava conseguindo estudar, né? Por conta de quê? Por conta da correria do dia a dia. Não só da Casa da Caridade, mas também do trabalho, das outras coisas. Peguei esses 8 dias para ficar juntinho dos meus filhos também, né? Para voltar um pouco para mim. Eu tinha conversado isso com o Daniel, que pelo menos 2 ou 3 vezes no ano eu vou fazer isso. Eu vou tirar uma semaninha para me voltar para mim mesma, né? Voltar para mim, voltar para as coisas que eu quero fazer. Deixa eu ver, só um minutinho que eu vou ver se o Wi-Fi tá ligado aqui. Só um minutinho. Pronto, tá assim. Se tiver ruim a internet, vocês avisam, porque eu tô um pouquinho distante do modem. Qualquer coisa eu vou para próximo do modem, né? Então eu tirei essa semaninha, né? Tirei essa semaninha para fazer coisas que eu queria fazer há algum tempo e não estava conseguindo. Os meus livros, meus cursos, querendo colocar em dias algumas leituras, algumas ideias, trabalhando também algumas ideias novas para a Casa da Caridade. Nós entramos em recesso também na Casa da Caridade para que os voluntários pudessem descansar. A gente vem, né, de uma correria muito grande esses últimos tempos. Então eu conversei com o Daniel, 2 ou 3 vezes por ano eu vou fazer isso. Vou tirar uma semana para mim, uma semana para fugir um pouco das telas, uma semana para fugir da internet um pouco. Não por conta de vocês, mas também por conta de tudo que a internet nos traz, né? Então é bom às vezes desintoxicar, né? Às vezes se voltar para nós mesmos. Então foi isso, né? Foi isso que eu fiz durante esses 8 dias. Eu li livros, eu fiquei com meus bruguelinhos, né? Vocês sabem que eu tenho 2 bruguelinhos. Então, fiquei com meus bruguelinhos. No dia do meu aniversário, passei o dia inteiro com eles, agarradinha com eles, né? E li meus livros e resolvi algumas coisas na minha vida que eu não estava conseguindo, assim, ó. Por exemplo, trocar os óculos, né? Pensar nos exames e algumas coisas que eu tinha que colocar em prática e não conseguia. Então eu tirei, né? Eu tirei esses dias para isso. Muito descanso, dormi um bocado, fiz minhas coisas e pronto. E voltei, né? E voltei muito bem para vocês. Às vezes é necessário que a gente tire um pouquinho, né, de tempo pra gente voltar super bem para vocês, para os meus filhos agregados da Casa da Caridade, né? Para isso, foi isso que eu fiz esses 8 dias. Por isso que eu dei essa sumidinha, mas eu falei para vocês, né, que eu não ia deixar vocês órfãos. Então teve curso do Flammarion, teve o Everton de manhã com orações matinais. A gente foi alimentando o Instagram, né, com muitos recortes também, recortes de outras lives pra gente não ficar longe. E agora voltei. Hoje, sábado, estou de volta, mais renovada, mais descansada para vocês, para a gente recomeçar tudo de novo. Recarreguei as baterias e agora é hora de recomeçar. Meu cafezinho aqui, ó, de lei, né? Vocês sabem que eu sempre tomo café com vocês. E hoje, eu tava com muita saudade, mas eu tinha feito uma proposta de ficar
distante das telinhas por essa semana, sabe? Distante das coisas ruins que a internet traz, né? Distante de muitas coisas que tornam a nossa energia ruim. Então, fiquei distante, fiquei alheia a tudo. Hora ou outra entrei no Instagram para ver como é que vocês estavam, ver as mensagens também, né? Para poder não ficar tão distante. E as meninas foram alimentando o Instagram. A gente está com uma equipe de voluntários da casa que está cuidando do Instagram, de responder mensagens, de tornar o Instagram mais fácil para vocês, né? Vídeos mais dinâmicos. Então a gente está dando uma nova roupagem, né? Dando uma nova roupagem no Instagram também para vocês. E vamos falar agora sobre alguns assuntos que a gente ficou de falar. Eu vi que algumas pessoas querem saber o que é o Dia do Amor, não é? Primeiro, essa camiseta aqui, ó, é da Casa do Espírita. Quem não conhece ainda esse Instagram, é Casa do Espírita. Lá ele coloca vários conteúdos, não só do espiritismo, mas de tudo que ele acha legal. E são conteúdos muito bons. E como eu sempre ganho as camisas, né, das pessoas que nos apoiam, das pessoas que gostam da gente, eu resolvi que eu vou fazer lives com os meus amigos para divulgar eles também, sempre com uma camiseta, né, para fazer divulgação. Então a Casa do Espírito é do meu amigo Ronaldo. Eu gosto muito do conteúdo do Ronaldo. E quando vocês sabem que eu venho aqui falar para vocês de conteúdo, é porque realmente eu consumo o conteúdo, né? Então, Ronaldo, eu gosto muito, é a Casa do Espírita, tá bom? Outra pessoa que eu quero indicar para vocês, e claro, para os jovens de plantão, é um Instagram de uma menina muito linda, muito dinâmico o conteúdo dela. Ela explica o espiritismo de forma clara, de forma sem arrudeio, sem muita maquiagem. E o Instagram é Nib Pensa. Nib Pensa. Instagram e YouTube, tá bom? Então procurem ela no Instagram, Nib Pensa, e no YouTube também. Ela coloca, né? Ela coloca lá vários conteúdos sobre o espiritismo de forma bem dinâmica, de forma fácil de entendimento. E principalmente para os jovens, isso é muito bom. Trazer o espiritismo para a linguagem jovem, trazer o espiritismo para a nossa atualidade é necessário. Logicamente que a gente dá um pontapé inicial no espiritismo e vai aprofundando com o tempo. Então, eu gosto muito do conteúdo dela, principalmente para as pessoas que estão começando agora no espiritismo. Ela traz conteúdo muito dinâmico, muito fácil de ser entendido. E eu acho que a gente tem que prezar muito por essa facilidade de conteúdos. Então, Nib Pensa também é um conteúdo muito bom que eu indico, eu consumo também. Aí você pode pensar, mas Mayra, aí você não é iniciante. Mas o espiritismo, gente, a gente é sempre iniciante. Perdido é aquele que acha que sabe alguma coisa de espiritismo. Tem que retomar várias vezes o estudo, retomar várias vezes, né? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, enfim, a gente está sempre retornando os conteúdos. Então, ninguém sabe muito de espiritismo, assim. As pessoas que eu mais conheço que sabem de espiritismo, elas estão sempre retornando às obras básicas, sempre retornando às bibliografias, sempre trazendo coisas, né, situações para dentro da doutrina espírita. Eu sempre disse a vocês que Flammarion é um dos que eu gosto muito. Geraldinho Kern é outro, Patrícia é outro, Max Lânio é outro. E sabe, tem muitos conteúdos bons, muitos palestrantes bons. Deninho também é muito bom. Quem quiser ver um conteúdo amoroso, com espiritismo voltado ao ecumenismo, né? Procurem Deninho Andrade também, viu? Deninho Andrade é muito bom também. Esses conteúdos que eu digo para vocês é justamente, né, para quem está começando o espiritismo e quer ir se aprofundando e conhecendo de uma forma menos doutrina de lei, né? Tem gente que fala do espiritismo e esquece o amor. Então tá o tempo inteiro doutrinando, e quando a gente faz isso, doutrinando, a gente acaba parecendo muito com os nossos irmãos de outras religiões, né?
com outros irmãos de outras religiões que estão sempre em busca ali de adeptos. A gente não busca adeptos, a gente busca muito espíritos que queiram conhecer o desconhecido para eles, que queiram fazer sua reforma íntima. Então, esses nomes que eu falo realmente são os que eu consumo. Escola Espírita do Brasil é um Instagram também que eu consumo muito. Publica vários vídeos de vários espíritas, publica sempre obras de caridade, o que é muito bom. Está sempre publicando, sempre divulgando a doutrina, sempre divulgando a caridade. Então, o Escola Espírita do Brasil também é um conteúdo muito bom de consumir. Meu Livro Espírita traz um conteúdo muito parecido com a Escola Espírita do Brasil e também com o Casa do Espírita, tá? Do Ronaldo. Eles trazem conteúdos diversificados e isso faz com que o nosso conhecimento aumente. Então, é outro que eu consumo, né? Sementes de Luz, que são justamente grupos de mãezinhas, de esposas que se formaram, né? Eles se formaram ali para acalentar uma a outra. Eles têm Instagram e tem também WhatsApp. Então, se você quer passar o seu luto conversando com pessoas que também passam pelo luto, o Sementes de Luz é uma boa pedida. Filhos de Mayra Rocha, muito voltado também para o público jovem. Lá você vai encontrar um conteúdo dinâmico para público jovem também. Me deram esse nome, né? Deram esse nome, Filhos de Mayra Rocha. Com certeza eu não mereço isso, mas são dois voluntários da casa que criaram esse Instagram para fazer uma divulgação mais dinâmica também para os jovens, né? Para os jovens. E eu consumo também esse conteúdo. Então, Filhos de Mayra também é um conteúdo muito bom. Força de Mandacaru é outro grupo de pessoas enlutadas que se formaram ali justamente para passar esse luto junto, para trocar ideias. Então eles têm Instagram e tem também o WhatsApp. Então você consegue participar do grupo de WhatsApp, consegue participar do Instagram e eles divulgam ali muitas coisas boas, muitas coisas sobre espiritismo, sobre a Casa da Caridade também. Eles fazem evangelho no lar aos domingos. Então é um grupo muito bom de se acompanhar também, tá bom? Amor pela Eternidade, que é do meu amigo Joe e da minha amiga Cacau. É um dos primeiros grupos que se formaram em torno do trabalho da Casa da Caridade. Também grupo de enlutados, grupo de pessoas que buscam ali a força uma nas outras e divulgam doutrina espírita, divulgam vários conteúdos bons. Então também é um bom conteúdo para se consumir. Eu tenho muitos. A gente segue muitos ali que vocês também podem verificar no que a Casa da Caridade está seguindo, que a gente segue só gente que a gente olha o conteúdo e fala, muito bom. No LendaCast. Foi eu costumo dizer que o LendaCast foi maravilhoso de se fazer. Eu nunca tinha feito um podcast tão bom assim, tão dinâmico, tão solto. Eu até me esqueci que estava sendo gravada. Falei coisas da minha vida que eu nunca tinha falado ali, né? Desabafei com o Daniel. Então, foi muito bom o LendaCast. É um bom conteúdo também. Porque ele traz, gente, as pessoas confundem. Traz terror. Mas, gente, tudo é uma forma de chamar as pessoas para conhecer a espiritualidade. Tudo é forma para chamar para a espiritualidade. É tão difícil essas regras, essas prisões que se colocam, certos aprisionamentos, né? Morais, intelectuais e religiosos. A escravidão religiosa já acabou faz tempo, faz muito tempo que a gente era obrigada a ter, né? A ter uma religião, né? Tem um abraço espiritual também, tá bom, gente? O abraço espiritual faz clube de livro, é muito bom também. Eu tô dizendo para vocês os conteúdos que eu consumo também, os que valem a pena serem consumidos, né? Gosto muito do Hospital Amor e Caridade do Osmar Barbosa, assim como gosto dos livros dele. Gosto também do trabalho que ele faz na internet e do trabalho que ele faz no hospital. Eu conheci pessoalmente e eu fiquei extremamente encantada. Os livros eu já gostava,
Já consumia também, é um produto qual eu consumo, então gosto muito. Eu tô dizendo para vocês, vocês sempre me perguntam as coisas que eu costumo, né, consumir e passar para vocês. Então, assim, realmente, de fato, eu consumo esses que eu estou falando para vocês. Consumo outros também que não são da linha espírita, né, ou religiosa, mas que eu gosto muito. Eu gosto muito de Leandro Carnal, eu gosto da Gabriela Priori, do Cortella. Eu gosto de outros conteúdos. Eu gosto muito da Helena Galvão, né, que inclusive é aqui de Brasília. Eu tenho um gosto muito eclético, porque eu sempre parti do princípio de que a espiritualidade está em tudo. Quem tem que ter os olhos de ver, né, esse tudo da espiritualidade somos nós. Nós precisamos ver o tudo que está, né, por trás desse conteúdo espiritual. Então, tudo que é livro, tudo que é programa, tudo eu tento ver com um olhar espiritual. Uma das pessoas que eu gosto muito de dar entrevista, de fazer programa também, é a Leila Cordeiro, né? Todo mundo conhecia a Leilinha de quando era jornalista da Globo, mas eu gosto muito porque a Leila deixa a gente muito à vontade, conversa sobre tudo, então é um conteúdo muito bom também. Então, assim, eu gosto de tudo, né? Eu gosto de tudo que eu possa ver espiritualidade. Um projeto novo que eu tenho é justamente, né? Eu vou pegar todos os livros, as mãezinhas, elas costumam escrever livros sobre os seus filhos. E eu vou começar a juntar todos esses livros para fazer uma biblioteca do amor, para que as pessoas conheçam a história desses desencarnados também, né? Vou colocar lá na Casa da Caridade. Então, assim, vou colocar esse conteúdo lá. Então, vocês que têm livros, né, dos seus filhos, dos seus esposos, que deixaram gravada a história deles, mandem para a Casa da Caridade e aí a gente vai começar a falar sobre esses livros também. Ajuda muita gente enlutada, né? Muita gente enlutada também. Fiquem atentos. Segunda, começa a inscrição do Dia do Amor. E fiquem atentos que logo depois nós vamos colocar no ar a chamada para que as pessoas que compraram os tijolinhos já possam fazer o contato para um número específico, mandando o nome que você deseja colocar no tijolinho, sem erros, porque a gente vai colocar o nome exatamente que você encaminhar por esse WhatsApp. Então, fiquem de olho que na segunda vai ter a questão da inscrição e na quarta-feira a gente vai colocar as regrinhas do tijolinho para as pessoas poderem encaminhar para a gente começar, né? Para a gente começar... Deixa eu ver aqui, depois eu vou ler as perguntas de vocês também, tá bom? Beatriz, vou ler seu desabafo também, tá bom? Então, assim, fiquem atentos, que a gente vai começar a montar o Memorial da Esperança também. Então, fiquem atentos, vai ter muita coisa nova. Em agosto começam outras coisas. Quero primeiro agradecer a todo mundo, que no dia do meu aniversário, me trouxe os parabéns, todos os vídeos que foram feitos, voluntários, amigos, os assistidos que colocaram os vídeos e foram maravilhosos. Eu não mereço tanto carinho, mas recebo com muito amor. Foi muito emocionante ver todas as falas, foi muito emocionante saber que sou amada, que sou querida. E eu acho que o caminho é por aí, né? Que o caminho é essa estrada, né? É fazer o bem, plantar coisas boas, esperar que a colheita também seja de coisas boas. Então, é plantar o amor, né? É plantar a caridade, é plantar a sinceridade, que muitas vezes não a atrai, mas é isso. Então, eu fiquei tão feliz, eu recebi todos os vídeos, inclusive os vídeos que não foram pro ar, porque não dava, né? Porque não cabiam, a Elaine me encaminhou todos. E é muito emocionante receber, né, esse feedback de amor de vocês, receber esse feedback, né, de esperança, de força. Isso nos dá força para caminhar, mesmo diante dos obstáculos, né? Saber que a gente tem pessoas ali do nosso lado, saber que a gente tem pessoas
que estão conosco de mãos dadas, caminhando para um mundo melhor, para um mundo de amor, para um mundo de bem, é o que nos faz impulso para seguir. Então eu fiquei muito feliz com todas as mensagens, todos os desejos, né? O desejo de amor, de fé, de tanta coisa boa. Vocês fizeram o meu aniversário muito feliz. E se você ainda não me deu o presente, vocês sabem que eu não costumo aceitar presente, mas esse ano eu pedi o presente, que foi uma cesta básica, que pode ser comprada no Wagner, pode ser encaminhada para a Casa da Caridade, pode ser feita pelo Pix. Por quê? Como a gente estava de recesso, esse mês é um mês extremamente difícil de arrecadação. A gente entra em recesso, as doações param. Então, esse presente vai me fazer muito feliz. Se eu conseguir fazer todas as cestas básicas com esse presente de aniversário, nós já andamos muito, né? Porque aí a gente vai correr atrás só dos outros projetos. Então, eu agradeço muito, 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 muito quem pôde colaborar. Quem não pôde colaborar, eu agradeço as orações, eu agradeço a força, eu agradeço a intenção, eu agradeço tudo isso. Tudo isso é presente, tudo isso é presente, né? Tudo isso é amor. Então, todos os grupos que gravaram para mim também. Aqui, ó, o meu café, eu até já tomei um, tá vendo, Sayonara? Eu até já tomei um. Eu tenho um problema com café, porque eu tomo o dia inteiro. Tomo o dia inteiro. Então, é preciso uma máquina mesmo. Não pode ser só fazendo, porque senão eu ia passar o dia na beira do fogão fazendo café. É uma coisa que eu quero diminuir, porque eu já sou agitada e tomando muito café, não é? Mas então, o meu até já tomei um aqui. Então, vamos lá. Então, quero agradecer e dizer que esse mês inteiro, né, eu vou estar recebendo o meu presente, que é uma cesta básica, tá? Para ajudar a Casa da Caridade. Outra coisa, vamos falar sobre o Dia do Amor? Eu vi muita gente com dúvidas sobre o que é, né, o Dia do Amor. Algumas pessoas são novas no Instagram e não entenderam o que é o Dia do Amor. Então, vamos lá. Todo ano, a Casa da Caridade faz comemorações. Então, nós temos o Dia das Mães, nós temos o Dia dos Pais, nós entramos em Dia das Crianças. Nós achamos essas datas muito importantes, não pela data comercial, mas pelo significado que elas têm. O significado amoroso, o significado espiritual, o significado de juntar famílias, o significado daquela troca. Então, assim como o Natal, muitas outras datas são muito bem vistas, são muito bem apreciadas pela espiritualidade. Desse jeito, nós começamos a comemorar o Dia dos Namorados. Todo Dia dos Namorados, a gente fazia uma palestra, a gente fazia alguma coisa. Esse ano, como ficou em meio da semana e ficou complicado para as pessoas de fora vir, nós criamos uma nova data e chamamos ela do Dia do Amor, que será dia 26 de julho aqui em Brasília. Mayra, mas o que significa o Dia do Amor? O Dia do Amor, todas as palestras, as conversas, as orientações, os trabalhos são feitos em volta justamente do tema amor. Dos casais, daqueles que estão solteiros, buscando relacionamento, daqueles que estão em relacionamentos bons, difíceis, das dificuldades que se enfrentam nos relacionamentos, como são os relacionamentos no plano espiritual, o que acontece no plano espiritual. A gente vai acabar falando sobre tudo que a gente tem curiosidade de saber sobre a visão da espiritualidade, sobre o amor entre um casal, o amor em que a gente escolhe uma pessoa para passar a eternidade. O que acontece com esse amor quando um desencarna primeiro? O que acontece? Esse amor acaba, esse amor diminui, tudo isso a gente vai falar no Dia do Amor. Então, palestrantes, música, tudo isso é voltado para vocês, é voltado para aqueles que estão em busca do amor, aqueles que já encontraram o amor, aqueles que têm o amor, que já está na pátria espiritual. Então, o Dia do Amor é voltado para isso. Ana Paula, mas será só de casal? Não, Ana. Vai muito solteiro, né? Muitos solteiros, muitas pessoas que têm interesse no assunto vão também.
viúvas, viúvos, né? Acho que amor é um tema que todo mundo quer, né? Que todo mundo tem curiosidades, que todo mundo quer saber como é que funciona na espiritualidade. Será que as pessoas casam na espiritualidade? Será que elas escolhem alguém lá também? Será que elas podem, né? Tudo isso. Todas essas perguntas, todas essas coisas que a gente tem dúvida, no Dia do Amor, todos os palestrantes, Mayra Rocha também, todo mundo vai estar falando sobre isso lá. Perguntaram, Mayra, vai ter psicografia? Pode haver psicografia, como houve também no Dia das Mães. Como agora a gente não institui um dia para psicografia, qualquer evento da casa pode haver psicografia, desde que seja demandado pela espiritualidade, autorizado pela espiritualidade. Isso será com eles. Mas também já estamos pensando assim, uma organização espiritual melhor de retornar com os dias da psicografia, sim, também. Não está descartado retornar com os dias só de psicografia, tá bom, gente? A gente está ajustando os trabalhos. A espiritualidade trabalha de uma forma que deixe confortável para todo mundo também. A gente não acredita que a psicografia tem que ser uma coisa dolorida, filas, dormir, né? Essas coisas assim, passar aperto, não. A gente quer fazer o mais confortável possível, né? Não é sofrendo que você vai ter direito à sua carta, não é isso. A espiritualidade sempre promove tudo. Então, a gente está testando, né, sob ordem do Daniel, vários estilos de trabalho para que a gente possa chegar, né, para que a gente possa chegar num critério mais fácil para vocês mesmos, para as pessoas terem mais conforto. A casa toda foi projetada para que vocês tenham mais conforto, né? Para que vocês tenham mais conforto. Então, houve psicografia no Dia das Mães, houve psicografia em outro dia, pode ser que haja psicografia no meio desse evento, mas a gente não descarta a possibilidade do retorno do Dia da Psicografia também, ou fazer sempre. Enfim, nós estamos testando vários movimentos para ver como fica melhor. A casa foi projetada para isso, então tem banheiro com chuveiro, tem local para descanso das pessoas que vêm de fora. Então a gente está se preparando para oferecer da forma mais amorosa possível esse trabalho. Então a gente está fazendo vários testes, claro, amando da espiritualidade, sempre como eles querem, e também de forma a deixar mais amoroso. Não é sofrimento que traz merecimento. Eu já disse a vocês que o merecimento todos têm. O que acontece é o objetivo daquela comunicação. E se está no tempo certo, né? E se está no tempo certo. Então, pode ter psicografia sempre agora. E pode ser que a gente retorne também com o Dia da Psicografia, se for mais fácil para as pessoas também. Então, eles estão testando. Eu só cumpro as ordens da espiritualidade e estamos testando isso. Estamos testando como é que funciona com a médium e como é que funciona também com vocês, né? Porque eu tinha um trabalho já que tinha a regra específica, mas quando a gente mudou para casa nova, quando a gente mudou para algo maior, eles estão testando vários tipos. E eu estou dançando conforme a música, sabendo que sempre será o melhor aquilo que for decidido para a espiritualidade, para mim e para vocês também, não é? Para mim e para vocês também. Então, a gente não quer causar sofrimento de jeito nenhum para que as pessoas recebam a carta psicografada. De jeito nenhum, pelo contrário. Sempre com muito amor, sempre com muito carinho. É algo que afaga o coração, sabe? É algo que seria assim, um cobertor quentinho, né? Um cobertor quentinho naquele dia de frio. É isso. A carta psicografada é uma sopa quente num dia frio à noite. Essa é a sensação, né? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, a gente está fazendo de vários modos, mas eu não deixei de fazer as cartas, tá bom? As cartas, elas já não são mais transmitidas há muito tempo, né? Por conta das perseguições. Eu expliquei isso para vocês, até para proteger as famílias e não a mim. Porque eu nunca vou conseguir proteger a mim, né? É algo que eu tenho que passar, é algo que eu tenho que ficar cada vez mais fortes. O mal nunca vai acabar. O mal tá aí para isso. E a gente precisa se tornar mais forte. Então é mais uma proteção. Mas também tenho certeza que em breve tempo a gente vai poder divulgar novamente, sem receio. A lei brasileira está mudando muito, principalmente nessas questões de internet, de pessoas que se escondem por trás de telas, né?
o Marco Civil e outras coisas que já estão sendo julgadas. Então, logo, logo, a gente vai ter uma proteção maior, né? E sei que a gente vai poder voltar a divulgar as cartas das pessoas também, tá bom? Então, o Dia do Amor é isso. E, claro, eu não poderia deixar de explicar para vocês que no Dia do Amor tem o famoso chocolate. O chocolate, ele é mais um artefato mágico. Quem não conhece, o Richard Simonetti é um autor espírita que já desencarnou, mas que ele tem um livro e numa parte de um livro ele fala sobre artefatos mágicos, né? Não é o chocolate que vai atrair o relacionamento que você quer. Mas aquele chocolate tem uma simbologia espiritual. Nós oramos naquele chocolate, nós desejamos coisas boas naquele chocolate, nós desejamos que as pessoas tenham muitas coisas boas, que elas possam encontrar aquilo que procuram, né? Que possa ser um amor saudável, que possa ser um amor forte, que possa superar todos os obstáculos. Então, é o desejo que o ritual faz ali naquele chocolate. Então, teve muita gente que pegou o chocolate e conseguiu, encontrou um amor, encontrou um relacionamento. Então, esse chocolate ficou famoso. Mas eu sempre deixo claro que não é a questão do chocolate, é a questão dos desejos, das boas energias. Mas a gente usa o chocolate até para dar assim um calorzinho, né? Uma coisa mais familiar, um desejo ali, né? Um desejo ali sólido. Então vai ter muito chocolate também do Daniel e vai ter muito abraço, vai ter muito conselho, vai ter muita coisa boa. Vai ter Larissa Chaves. Quem não conhece a Larissa Chaves, é outro conteúdo maravilhoso que vocês devem consumir. A Larissa Chaves eu conheci através do meu irmão, Eduardo Gibelli, que também é um outro conteúdo maravilhoso. Gibelli faz barquinho toda terça-feira. E muitas vezes eu participo com ele, então é um conteúdo maravilhoso. Então a Larissa Chaves é uma das palestrantes mulheres que eu mais gosto dentro do Espiritismo. E ela vai estar na Casa da Caridade. No Dia do Amor estará Larissa Chaves, Deninho Andrade, Versos e Melodias e muita gente boa falando sobre amor, falando sobre esse elo magnífico entre nós, falando sobre os conselhos e sobre tudo que a espiritualidade espera do amor também, né? De como a gente deve tratar o amor com respeito, com tudo isso. Não será só presencial o dia inteiro, nós iremos passar online, tá bom? Nós iremos passar online o dia inteiro desse evento para que vocês possam assistir em casa também, aqueles que não conseguem vir a Brasília, assistir pelo YouTube. Nós vamos passar tudo pelo YouTube, tá bom? Será transmitido todas as palestras, tudo que for a ver, né, nesse dia na casa, será transmitido pelo YouTube da casa. O YouTube é Mayra Rocha, tá bom? O canal do YouTube é Mayra Rocha. Então, vocês não percam, porque vai ser muito bonito. Será dia 26 de julho. E sim, nós faremos a bênção em um casamento que já faz muito tempo que nos pediram. E é uma surpresa para o dia do evento. Esse casal vai casar, vai receber as bênçãos ali, no Dia do Amor também, tá bom? Então, não percam, porque vai ser maravilhoso. Vai ser muito amor. O intuito do evento é muito amor. Mayra, paga quanto? Nada. Quem é novo aqui no canal, já fique sabendo. Nenhum evento na Casa da Caridade se paga, tá bom? Nenhum trabalho na Casa da Caridade se paga. Não há de jeito nenhum psicografia online. E também não há cobrança para psicografia. Não caiam nesse golpe, tá bom? Se vocês receberem qualquer coisa sobre um golpe pedindo dinheiro da psicografia, não caiam. Nós não cobramos por nenhum trabalho na Casa da Caridade. O Dia do Amor também não é cobrado. O Dia da Saudade não é cobrado. Nada é cobrado na Casa da Caridade, tá bom? Então, não caiam nessas cobranças, nessas mensagens de WhatsApp sobre cartas psicografadas. Isso não existe, tá bom? Eu sempre deixo muito claro para que as pessoas não caiam nesse golpe, tá bom? Mais alguma pergunta antes da gente começar?
para o semestre de agosto. Olha, contando o Espiritismo também, um outro muito bom conteúdo para vocês acompanharem. Um beijo, meus amados, contando o Espiritismo, tá bom? Acompanhem, eu tava falando em conteúdo bom aqui, e esse aí também é um bom conteúdo, nós seguimos eles, tá bom? Nós seguimos. Estevão, o irmão Estevão também é um bom conteúdo. Então, eu tô sempre divulgando esses bons conteúdos, porque a gente precisa se alimentar de coisas boas, a gente precisa publicar e republicar material bom, né? Que traga um intuito de estudo, de amor, de tudo isso. Então, é por isso que eu divulgo aqueles que eu consumo. De fato, é o que eu consumo que eu divulgo aqui. No segundo semestre de agosto, nós temos uma novidade para vocês, que ainda está sendo construída lá na casa, mas que vocês vão gostar. Eu não posso falar ainda, mas tem a ver com podcast, e vocês vão gostar também. Teremos também radiestesia, é um novo tratamento. Procurem, nós vamos explicar para vocês, né? Não vou esquecer da Lelê, você é doida. Amor com Caridade. Inclusive, o Amor com Caridade me fez uma homenagem e tá no dia do meu aniversário. O Amor com Caridade é um belo conteúdo também da Letícia para jovens e para toda a faixa etária. Mas a Lelê é uma jovem, assim como a Nib pensa também, é uma jovem que é muito espetacular, assim. Ela consegue falar sobre a espiritualidade de uma forma muito amorosa. Eu já conheço ela pessoalmente, a gente já tá junta há bastante tempo. Eu já disse para ela que a gente precisa marcar live junta, tanto com a Nib Pensa como com ela. E é um conteúdo muito bacana. Ela faz lives, ela faz entradas falando, né, sobre vários assuntos do espiritismo. Ela tem uma história muito bonita, pessoal, né, muito bonita, que eu gosto muito da história dela, contada pela avó. Mas é outro excelente conteúdo. Então, Amor com Caridade, da Letícia. @Amor com Caridade, da Letícia também. E aí, quando meus amigos vão entrando, eu vou dizendo também para vocês, tá bom? Mas eu jamais esqueço nenhum. Inclusive, Lelê, tem que me mandar a blusa aqui, ó. Hoje eu tô com Casa do Espírita e eu quero fazer sempre lives com a blusa desses canais que eu possa divulgar sem medo. E todos esses canais que eu falei para vocês é sem medo. Podem consumir, que é o que eu consumo também para estudo também. E aí tem muitos outros conteúdos que você pode buscar pelo que você quer entender, né? Pelo que você quer entender. A fraternidade, né? Fraternidade da Luz, que é justamente um centro de Umbanda, de Recife, que me homenageou, me deu as guias e me disse que eu sou de dentro. Eu fiz até uma live agora também. Eu fiz uma entrevista com o Babalorixá, que vai ao ar também no YouTube. Se você quer conhecer mais da Umbanda, procurem também. A gente segue eles também. Fraternidade Sem Fronteiras. Sementes de Luz, já falei de vocês no início, vocês não estavam, viu? Mas eu falei. Sementes de Luz, para quem está buscando um grupo para dar com a mão mesmo, assim, para pegar os enlutados e passarem esse momento. Sementes de Luz está lá, com WhatsApp e com Instagram, e também Força de Mandacaru, né? Força de Mandacaru também faz isso. Filhos de Mayra Rocha, eu falei um monte, né? Meu livro espírita, Escola Espírita do Brasil, Caminho na Luz, do meu amigo Carlos, um belíssimo de um conteúdo também. Então, eu já falei vários para vocês aqui, que vocês vão, depois que terminar essa live, vão pegando o nome e vão clicando lá e seguindo, que vocês vão entender do que eu estou falando, tá bom? Conteúdos maravilhosos, que foge só do padrão de espiritismo, né? De doutrinário, mas é um padrão de muito amor, viu? O nome da palestrante que você indicou, eu falei sobre a Larissa Chaves, que é uma que vem pro dia 26. Falei sobre Deninho Andrade, sobre Geraldo Kern, Flamarion Vidal, sobre Patrícia. Todos esses palestrantes também, eu consumo muito deles também. Inclusive, eu faço estudo com Flamarion, né? Flamarion é um dos caras que mais entende de espiritismo que eu conheço, né? Que eu estive perto ali e que eu conheço. Então, todos esses palestrantes que eu tô falando para vocês são de fato, assim, magníficos magníficos mesmo. Todos eles eu conheci na internet e aí fui consumindo e vendo. Eu faço
eu assisto os conteúdos, eu vejo e depois eu faço o crivo, que é o que vocês devem fazer. E esses foram os que eu gosto. Eduardo Gibelli, Carlos Gimenez. São conteúdos que eu consumo muito. Carlos Gimenez faz várias palestras e também faz vários eventos em Franca, né? O Paulinho de Franca também é outro grande palestrante que eu gosto muito. E aí você vai, né? E aí você vai vendo o material que você quer para aquele momento, né? Perguntaram sobre médio de psicografia. Um médio de psicografia que eu gosto muito e que me perguntam, Mayra, se você pudesse indicar alguém que eu pudesse ir, né? Que não fosse você, fica longe, fica isso. Eu gosto muito do Júlio Carvalho, tá? De Pratinha, em Minas Gerais, Instituto do Amor. Eu gosto muito do trabalho do Júlio mesmo, espiritualmente falando, materialmente falando, eu me identifico muito. Nós não nos conhecemos, tá? Eu e Júlio, nós não nos conhecemos, nunca nos vimos, nunca nos falamos, mas de fato, espiritualmente e materialmente, é um trabalho que me atrai muito. Então, Júlio Carvalho é um médium que eu gosto muito. Tem muitos médios, gente, tem muitos médios no Brasil, assim, mas o Júlio me atrai muito, espiritualmente falando e materialmente falando também. Alguém muito sério, muito honesto. Então, eu gosto muito deles. Eu não gosto muito de indicar as pessoas aqui, porque depois tem um grupo ali, né? Tem um grupo de perseguidores que aí eu indico, eles vão atacar as pessoas. Aí é complicado. Mas mesmo assim eu indico, porque eu acho que a gente tem que indicar aquilo que a gente consome. Então, se você chegar em mim e perguntar, eu indico o Júlio Carvalho. Para psicografia, eu indico o Júlio Carvalho. Não conheço, nunca falei com o Júlio. Então, assim, vejam, é algo espiritual mesmo e material. E até gostaria de conhecer ele e conhecer outros médios psicógrafos também, né? Que a gente possa conhecer, que a gente possa indicar, para que as pessoas tenham mais conforto também em ir próximos, né? A sua casa e próximo ali a eles, tá? Então, eu indico mesmo. Então, esses palestrantes eu gosto. Tem palestrantes que eu gosto que talvez nem gostem do meu trabalho, mas eu gosto também, né? Mas eu gosto também. Eu vejo outro tipo de palestra, filosofia, tudo. Eu acho que... tem um muito bom que também não me conhece. Não conheço ele, gente. Nunca nos falamos. Não sei se ele tem afinidade pelo meu trabalho ou deixa de ter, né? Mas eu gosto muito também do Elias Moraes. O Elias Moraes eu gosto muito, é um palestrante. Ele vem trazendo um conteúdo muito bacana também nos vídeos dele. E eu gosto muito, muito do Elias Moraes. Eu tenho assistido. Eu conheci há pouco tempo e venho assistindo ali. Cada vez mais. De palestrante, de psicógrafo, eu indico o Júlio Carvalho. É o que hoje eu tenho afinidade e que eu, por conta da espiritualidade, conheço. Outro eu não conheço. Então, eu precisaria conhecer, né? Eu precisaria estar ali, né? Conhecendo o trabalho, conhecendo pessoas que foram neles e tudo, para poder passar para vocês. O Júlio é o único que até hoje eu conheço. É de Pratinha, Minas Gerais. Não conheço pessoalmente. Eu conheço espiritualmente, eu conheço materialmente, eu acompanho o trabalho dele, muito sério, muito honesto, muito dado à caridade. Mas eu sei que tem vários psicógrafos no Brasil inteiro. Eu só não conheço. Então, assim, até os meus irmãos psicógrafos que queiram, né, estreitar os laços, que queiram conhecer a casa, me conhecer, conhecer trabalho, não tem um problema, eu tô aqui para isso. Mas hoje o que eu indico de psicógrafo é Júlio Carvalho. Com certo receio, inclusive, dele ser perseguido, tadinho, por eu falar, mas ele sabe que são ossos do ofício, né? São ossos do ofício, eu não posso vir aqui mentir. Vocês me pediram e é ele que eu indico. Por não conhecer outros também, não posso falar de outros nomes. E alguns outros que eu conheço pelas outras pessoas. Então, o que eu indico hoje é esse mesmo. A casa de Umbanda, que eu gosto muito, é Fraternidade da Luz, do Babalorixá Everton, tá bom? É de Recife. Estuda muito
a Umbanda, mas foi bonito ele me dizer que também bebe do Allan Kardec. Eu achei tão bonito, né? Eu achei muito bonito, achei muito amoroso da parte dele, né? Muito amoroso. Olha, eu não sei dizer para vocês, Alguém me perguntou sobre o Fernando Ben. Eu não sei dizer para vocês se o Fernando Ben continua fazendo o trabalho dele. Eu até gostaria de saber, que era em Cartas de Fátima, não era? Porque o Fernando Ben passou uma grande perseguição também, sabe? Até pelas mesmas pessoas que me perseguem hoje. E eu não sei, não tenho mais notícias se o trabalho continua. Se alguém souber, me avisem aqui também no Instagram, tá bom? Me avisem também no Instagram aqui também. Eu acho que a gente tem que conhecer os psicógrafos, a gente tem que conhecer os médios pelos nossos próprios olhos. Porque a gente passa tantas aflições, tem perseguições muito violentas que acabam com a moral do médio, com a imagem do médio, com tudo isso. Então é preciso que a gente conheça com os nossos próprios olhos. O bom é vocês irem a esses psicógrafos, conhecer quem é o psicógrafo, qual o trabalho que ele faz, né? Qual é os frutos, que a gente conhece uma boa árvore pelo fruto, né? Pelo fruto que ela dá. Então veja se esse psicógrafo ele tem projeto de caridade, veja se ele tem o seu trabalho próprio, do qual ele não tenha que viver da mediunidade. Eu não estou aqui julgando quem vive dela de jeito nenhum. Eu só acredito que no meu caso, Mayra, é preciso que a gente tenha um trabalho profissional, né? E que a mediunidade não seja profissão. É o que eu acredito. Então, assim, conheçam os frutos, né? Conheçam os frutos do trabalho do médium. Não vão por A ou por B, porque eu passei uma grande perseguição. Eu conheci o pior do ser humano. Eu conheci as piores mentiras que alguém pode passar. Inventaram mentiras minhas desde do meu corpo de mulher, até minha moral, até minha mediunidade, tudo, até a morte do meu pai. Então eu conheci a violência, né? Eu conheci a violência da perseguição, certo? Então não conheçam os médios por perseguidores. Não entrem nessa, tá? Não entrem nessa. Vão às casas espíritas, conheçam o médium, pesquisem sobre o médium, entrem em contato com outras famílias também que receberam, porque veja bem, a gente precisa ter afinidade com o médium. E hoje eu não acredito em nada que eu não vá conhecer. Hoje eu sei que muita coisa é perseguição, é prego que se levanta, martelo nele. Então eu conheci uma divulgação de uma matéria totalmente mentirosa sobre mim. Eu conheci uma perseguição, meu Deus do céu, que eu tive receio da minha própria vida. Eu tive receio pela minha própria vida no meio dessa perseguição toda. Então hoje o que eu indico para vocês é vocês conhecerem os médios com os seus próprios olhos. Vão lá no Júlio, vão lá no Fernando, como vocês disseram, vão lá nesses outros que vocês estão indicando. Vão lá, conheçam o trabalho, vejam quem são eles, vejam o que eles produzem, né? De caridade, de bondade, vejam qual o que ele coloca para fora. Eu jamais vou julgar médio nenhum, jamais vou julgar médio algum. Eu até dentro desses perseguidores, houveram médiuns que se juntaram a eles. E eu tenho provas disso, inclusive com áudios de pessoas deles, né? Áudios de pessoas de dentro do trabalho desses médiuns. E eu poderia fazer isso, mas o meu trabalho não é para isso. Eu não vou ser infantil, criança, maldosa, como eles foram. Então, assim, eu nunca vou compreender por que as pessoas não fazem o seu trabalho e deixam que as pessoas próprias vejam. Tem que tentar acabar com o trabalho espiritual de outra pessoa, né? Trabalho espiritual de outra pessoa
para um levante de um médium específico. Isso eu nunca vou compreender e eu passei. Vocês sabem que eu sou muito, muito sincera com vocês. Quando eu cheguei no meio espírita, eu encontrei algo que eu não gostei. Médiuns preferidos, médiuns, melhores médios, médios da doutrina, médios. Encontrei Allan Kardec, assim, reencarnados, né? Sabendo tudo sobre a doutrina espírita e impondo às pessoas a doutrina espírita. A doutrina espírita não proíbe nada, ela instrui com amor, né? Não impõe, ela expõe. Então, assim, de tudo isso, o que eu aprendi vejam vocês com os seus próprios olhos, né? Vejam vocês com seus próprios, escutem com seus próprios ouvidos. Antes de receber um vídeo qualquer difamando um médico qualquer, né? Difamando um médico qualquer, vá atrás, vá conhecer. Peraí, recebi um vídeo da Mayra. Deixa eu conhecer quem é Mayra. Quem é Mayra? O que Mayra faz? Como Mayra atua? Qual é a conversa de Mayra? Qual é o trabalho de Mayra? Uma árvore só se conhece pelos bons frutos. Você chega no Instagram, você chega, né? Você chega no YouTube, ou sei lá no que. A pessoa tá só difamando o médium. A pessoa tá jogando violência pra cima. Hater. Eu já disse, eu imagino eles em quarto escuro, às vezes até sem tomar banho. Eu imagino essa cena espiritualmente falando, sabe? Pedindo iFood, tacando hater em quem tá querendo trabalhar. É essa a imagem que eu tenho claramente na minha cabeça. Então, eu levanto uma bandeira agora, e eu passei tudo isso, toda essa perseguição, e hoje eu sei que não é, né? Que não é à toa. Eu estou passando ainda essa perseguição, porque eu preciso abrir caminho para muitos médios trabalharem sem ter medo de serem perseguidos. Que muitos médios tenham coragem de vir trabalhar, tenham coragem de vir a público, sem saber que vão ser caçados, queimados, cancelados na fogueira da internet, né? Cancelados na fogueira da internet antes de ver matéria jornalística, antes de verem qualquer coisa desse tipo, vão procurar saber quem é. Eu falo abertamente com vocês que a UOL publicou uma matéria minha dizendo que eu era praticamente uma bandida de 8 crimes. 8 crimes, né? Imagine, eu conheci que nem toda matéria jornalística é verdadeira. Então, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, abram os olhos todo mundo. Vejam, trabalhem, deixem os médios trabalharem e vocês é que precisam fazer o crivo. Não vão comprando a violência dos outros, tudo que se coloca. Vejam bem, eu tenho um processo, já no Instagram, que é contra o TikTok, né? Porque a gente entra contra o TikTok, né? E a sentença já saiu. A sentença para entregar portais, a sentença para entregar IP, a sentença para entregar várias coisas com multa correndo, para que eles entreguem vários TikToks que foram formados de forma anônima, me difamando. Então, depois que eu vi tudo isso, eu vi o que os médios sofrem. E é por conta disso que minha bandeira hoje é vencer essa perseguição, é vencer esse preconceito, esse racismo religioso, para que outros médios possam trabalhar. Esses perseguidores não entendem que o que eles fazem é acabar com a doutrina espírita. Eles tendem a criar uma redoma de forma retrógrada, imensamente retrógrada, para falar da doutrina espírita que afasta as pessoas. Eles não falam de amor. O tempo inteiro, eles falam de médiums, de falsidade, que o espiritismo é isso, que o espiritismo é aquilo. Isso chama-se racismo religioso. E tem lei para isso. Se você está enfrentando isso, seja de quem quer que seja, procure a delegacia. Procure a delegacia. É um crime, é crime de racismo, que também tem um processo, né, seguindo também, onde alguns dos meus perseguidores estão sendo investigados por isso. Então vejam bem, cuidado com quem vocês recebem essas informações, né? E com quem vocês divulgam. Cuidado, porque muito médium parou aí por conta dessa perseguição.
Não deixem a mediunidade dos outros pararem, porque mediunidade é trabalho, é ajuda, tudo isso, né? Então, procurem saber quem é o médium, vocês mesmos. Vocês mesmos. Quer conhecer o médium, vá você atrás. Vá conhecer o médium, o trabalho dele, vá conhecer pessoas que estiveram com ele, vá a isso e tire sua própria conclusão e veja se você tem afinidade com aquele médium. Não pode se cobrar nada, o trabalho tem que ser gratuito, né? Enfim, façam vocês o crivo de vocês. Vocês são seres inteligentes, amorosos, vocês têm a capacidade de discernir o certo do errado, o que compõe para vocês ou não. Então, minha bandeira hoje não é só a mediunidade, minha bandeira é contra o racismo religioso, contra o racismo de qualquer tipo. Mas a minha bandeira é contra o racismo religioso, né? Racismo religioso, racismo que penetra na veia das pessoas, né? Então, assim, eu posso dizer para vocês que foi um aprendizado para mim, é um aprendizado. Eu saí muito mais forte, muito mais convicta do que eu tenho que fazer, saí cada vez mais certa do caminho que eu escolhi trilhar. Você vê um Ministério Público elogiando as contas da Casa da Caridade, elogiando o trabalho da casa, e não é o mesmo Ministério Público que está no processo da perseguição, tá? É o Ministério Público que foi feito uma notícia de fato anônima, que nunca virou uma denúncia, que nunca virou nada, que a UOL publicou que tinha virado, inclusive. É essa a minha guerra com a UOL na justiça. Então, assim, o Ministério Público dizendo, isso tem ares de perseguição religiosa, ou seja, são vários promotores diferentes, entendem? Então, assim, eu sempre trago para vocês isso, não é remoendo assunto, não. E eu não falo o nome dele justamente para não dar ibope. Essas pessoas, para mim, elas são indiferentes espiritualmente. O trabalho é de Jesus, o trabalho é da espiritualidade. Mas é bom que a gente fale sobre esse assunto, uma, porque a gente consegue desabafar, e outra, porque vocês vão ter, né, vão ter crivo de vocês mesmos. Procurem um médium, conheçam um médium antes de comprar verdades. Um primeiro passo para você descobrir um perseguidor, o canal dele só fala coisa ruim. Só contra médium, contra isso, contra aquilo, que isso não é da doutrina, que aquilo não é da doutrina, que a doutrina, enfim, só coisa negativa. É difamação, violência e coisa negativa. Pronto. Acabou. Não é um canal bom de ser visto. Não é um canal bom de se consumir. Consumir ódio só adoece a gente. Conheça você, né? Conheça você, os médiuns, tá bom? Conheçam vocês os médiuns. Então, essas pessoas que eu indico são pessoas que realmente eu consumo, tá? Vamos lá, porque esse assunto também, uma hora, graças a Deus, uma hora vai acabar, né? Quando saírem as sentenças, quando a gente já tiver, o Brasil já tiver com uma lei mais precisa contra essas questões desses crimes online, isso tudo vai acabar. Mas eu mostro para vocês falando que não é um tabu para mim falar sobre isso, enquanto ele estiver ali, né? Enquanto ele estiver rolando, não é um tabu nenhum. Eles foram meus professores, tá bom? E cada vez mais eu aprendi com esses algozes, né? Eu aprendi a ser mais amorosa, a ser mais receptiva, a trabalhar mais. Eu aprendi muito, tá bom? Então, bem, a gente falou sobre muita coisa já, mas eu não falei sobre uma coisa para vocês. Durante esse tempo que eu fiquei, né, nesse retiro maravilhoso, um retiro comigo mesmo, tá, gente? Um retiro de realmente, assim, um retiro que me tirou um peso, assim, eu já estava muito cansada. E aí eu comecei a ler meus livros. E eu disse para vocês que toda vez que eu leio um livro, eu vejo ele com um cunho o quê? Espiritual. Eu vejo ele com um cunho espiritual. Então, eu trouxe para vocês um livro hoje, e aí eu vou explicar para vocês, antes que seja divulgado outra coisa diferente. Às vezes a gente fala uma coisa e é divulgada outra, viu? A jaqueta, Regina. Vou falar dessa jaqueta, agora você me lembrou. Eu tenho uma novidade muito boa, né? Eu tenho uma novidade muito boa para vocês.
Vocês sabem que eu sou uma voluntária também da Fraternidade Sem Fronteira. Nós ajudamos esse projeto, eles ajudam a Casa da Caridade, nós caminhamos muito juntos, né? Muito juntos. Um cafezinho! Aí, ó, já vem um cafezinho. Você disse que estava com saudade do meu café e eu já pedi um cafezinho aqui. Então, a gente atua muito junto, atua pelo bem, como várias outras fraternidades, né? E eu quero dizer uma novidade muito boa para vocês. Eu estarei na caravana do Malawi, junto com meu amigo Wellington e com minha amiga Larissa Chaves. Nós iremos do dia 6 ao dia 16 para o Malawi, na África, para conhecer os projetos da Fraternidade Sem Fronteira e fazer também a caridade espiritual. Nós seremos a caravana espiritual todas as noites com os povos, né? Com o povo africano e também com todo mundo que for. E a boa notícia é que é aberta a todo mundo. Vocês podem ir conosco. Entrem no site da Fraternidade ou no Instagram da Fraternidade e vejam como é. Já tem um lugar que eles já passam tudo, como é que faz a compra da passagem, a hospedagem, a comida, tudo isso. E eu, Mayra Rocha, vou participar dessa caravana, se Deus quiser, estou bem ansiosa para isso, do dia 6 ao dia 16 de novembro. Vão lá ver como é que faz essa participação, eles dividem, então seria muito bom vocês conhecerem também em campo. Vai ser dias de muita imersão espiritual ali também, com meu amigo Wellington e com minha amiga Larissa. Inclusive o Wellington e Quinca, Prosa Boa, também é um maravilhoso conteúdo de se consumir. E são nossos irmãos, né? São nossos irmãos. E a gente vai estar no Malawi, na África, de 6 a 16 de novembro. Entrem no site da Fraternidade e vejam como faz. Vejam os detalhes, né? As informações. Vai ser maravilhoso. Nós vamos conhecer os projetos, os meninos órfãos, as mães, as trabalhadoras, tudo isso. Eu tô com uma expectativa, porque eu queria levar bastante doce para as crianças, eu ainda não sei se é possível. Eu queria levar batom, creme para as mulheres, né? Uma gracinha para elas, um presentinho para eles. Então, vão lá. É Caravana Espiritual do Malawi. É com Mayra, Larissa e com o Wellington, tá bom? Vão lá, tá bom? Vejam, tem outra novidade também. Em agosto, eu estarei em Goiânia, no evento regional também da Fraternidade, que é para falar sobre espiritualidade, sobre caridade. Então, estarei em Goiânia também, junto com o pessoal da Fraternidade. Logo, logo eu vou disponibilizar para vocês também aqui, tá? Vou disponibilizar no Instagram. Nós teremos Recife em outubro, Recife, né? Como diz aquela música, voltei Recife, a saudade que me trouxe pelo braço. Então, temos nós de novo em Recife em outubro e Aracaju em outubro também, com a Fraternidade. Recife é com a irmã Gertrudes, com a Fraternidade de Luz. Estaremos em Recife em outubro, estaremos em Aracaju em outubro também. Então nós temos todas essas idas. E aí eu fiz um bem bolado com meus amigos de Portugal. E Portugal ficou para maio, porque aí eu quero ir próximo à procissão das luzes, que é de Nossa Senhora de Fátima. Então a gente fez um acordo direitinho e a gente também vai para Portugal em outubro. Do Passiguara eu ainda não sei a data, estou esperando os meninos, o Wellington, Quincas, me falar também, tá bom? Pra gente ver qual é a data ainda. São Paulo, estou aí para receber um convite de um podcast e se eu for a São Paulo eu aviso, aproveito para fazer uma paradinha também nos Centros Espíritas de São Paulo, tá bom? Então eu vou divulgando a programação inteira para vocês aqui. Elaine fala, crianças das comunidades ribeirinhas e Amapá precisam de projetos também. Brasília não é longe. É verdade, Elaine. Você tem alguma pessoa que possa entrar em contato com a gente e possa nos contar como é que nós podemos ajudar aí também, como mais nós podemos ajudar, e uma pessoa que possa ser o nosso representante da comunidade? Nós temos interesse em ajudar sim, tá bom? Então entre em contato no Instagram pra gente poder, né,
combinar tudo isso, pra gente poder combinar tudo isso. E a gente tem sim interesse em ajudar também as crianças do Amapá. Manda pra gente o que tá acontecendo, o que mais precisam. E a gente vai estudar uma forma de ajudar, tá bom? Por enquanto, são essas as previsões. Segunda-feira, se eu não me engano, eu tenho um live com o pessoal de Petrolina. Também vai ser colocado aqui. Os nossos trabalhos recomeçaram, né? Então, fiquem atentos para os despertar que vão acontecer, para o retorno do passe rogativa de cura e dos novos projetos que serão abertos agora em agosto. Tá? A gente vem com força total, tá bom? Vem com força total. Então, eu estava falando para vocês que eu não leio só livros espíritas. Eu acho que a espiritualidade está em todos os livros. A espiritualidade está na literatura brasileira, a espiritualidade está na literatura no geral, a espiritualidade está nas músicas, a espiritualidade está em todos os meios de comunicação, em tudo. Então eu leio de tudo. E livros, ler, faz com que você amplie o conhecimento, que você possa saber discernir o conteúdo, saber entender, né? Saber entender o que está ali naquele conteúdo. E tem uma autora que eu gosto muito, gosto mesmo de verdade dos livros dela. Ela é conhecida no Brasil, né? Ela é conhecida no Brasil e eu gosto muito dos livros dela. Algumas pessoas talvez já tenham, né? Já tenham lido. Olha o cafezinho aqui, ó. Tá, primeiro estão perguntando assim, fale um livro legal para quem está começando. No Espiritismo, o que é o Espiritismo? De Allan Kardec. Tem um curso dado pelo Flammarion no nosso YouTube. É um bom livro para começar a entender o Espiritismo, a doutrina espírita. Ed, essa camiseta é da nossa parceira, nossa amiga, Casa do Espírita, que tá na internet, tá bom? Então, o que é o Espiritismo é muito bom. É muito bom para começar a caminhada dentro do Espiritismo. E tem o curso com Flammarion lá no YouTube, tá bom? Boa tarde, Kleber. Cafezinho, né, de lei. Então, no meu retiro espiritual, eu não li só livros espíritas. Eu li uma grande autora que eu gosto muito, talvez vocês já tenham ouvido falar, Carla Madeira. Carla Madeira é uma autora brasileira, muito conhecida. Os livros dela são livros que têm temas muito marcantes. Por vezes, são temas chocantes, né? Que algumas pessoas acham chocantes. Eu já tive uma colega que leu ela, amou, mas diz que o livro chocou muito ela, porque ela traz uma realidade. Ela traz uma realidade, por exemplo, de traumas que se passa, né? Traumas que se passa com as famílias quando pequenas, e trazem esses traumas. Muitas vezes a falta de cuidado, a falta de amor, a desatenção, né? Então ela traz isso nos livros dela também. Ela traz os problemas reais que nós enfrentamos sobre forma, né, de história contada. E ela traz muitas coisas. E nesse livro que eu li, acho que eu li esse livro dentro de um dia e uma noite. O livro é muito bom de se ler. E eu sempre leio todos os livros, né, com um olhar espiritual, vendo ali o que tem a espiritualidade. O nome desse livro aqui, ó, Carla Madeira, Tudo é Rio. Maravilhoso livro. Não é um livro espírita, é um livro de literatura brasileira, porém, dentro desse livro, eu posso mostrar para vocês o quanto tem de espiritual. Porque a gente não pode buscar espiritualidade somente dentro dos livros espíritas, das casas espíritas, né? Dentro das igrejas. Não, a espiritualidade está em tudo. Eu vou mostrar hoje para vocês como eu lido com a espiritualidade em músicas, em livros. Então, esse livro é muito bom. Tudo é Rio. E eu marquei para vocês que eu queria conversar sobre ele, né? Então, Tudo é Rio. Primeiro, ela começa aqui com uma citação, tá vendo? Do próprio livro, que diz assim: ela me perguntou o quanto eu a amava. Reuni um vidro, todos os humores vertidos. Amo você, tantos rios. Lindo.
E aí o livro conta a história de várias pessoas envolvidas. História de pessoas que tiveram problemas familiares com pais e mães e que se tornaram adultos com problemas. História de pessoas que têm problemas como ciúmes, o ciúmes excessivo que pode causar, né? Pode causar verdadeiras tragédias, né? É um livro magnífico. E conta a história de Lucy, conta a história de Venâncio, conta a história de Dalva, conta as histórias. Ele vai contando uma história e depois ele vem voltando do início e dizendo de como surgiu. E eu fui marcando algumas coisas para vocês que eu achei assim. Eu ia lendo e ia lembrando de vocês nesse critério. Então eu marquei, e aí não é, eu vou dar poucos spoilers aqui, né? Poucos spoilers, para que vocês também possam ler. Mas num certo passo desse livro, no capítulo 3, ele diz assim, ó: o amor tem nome, mas não é nada que a gente possa reconhecer só de olhar. Olha só, o amor tem nome, mas não é nada que a gente possa reconhecer só de olhar. A dor, a gente sabe o que é, tem lugar e intensidades que cabem na ciência. A raiva, o medo, o ódio entortam a cara com um jeito provável de se manifestar. Mas e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. Olha que frases mais espirituais. Então, o que é o amor se não é um monte de gostar? Um monte de gostar. Gostar de falar com a pessoa, gostar de tocar na pessoa, gostar do cheiro da pessoa, de ouvir a pessoa, gostar de olhar para a pessoa, gostar de se abandonar no outro. E se não é isso que vocês fazem? E aqui eu não estou falando só do amor, de relacionamento afetivos, né? Entre casais, mas do amor com o filho, do amor com a mãe, do amor no geral, da convivência com aqueles que nós amamos. O que não é, o que é o amor senão um monte de gostar? Porque é como a autora diz aqui, você reconhece a dor, o medo, apenas de olhar. Você sabe que a pessoa está com dor, a pessoa está com medo, a pessoa está com raiva, a pessoa está com ódio. Mas o amor nem sempre você consegue reconhecer. O amor, ele tem um nome, mas não é nada que a gente possa reconhecer só de olhar. Olha que intensidade. E continua dizendo assim, ela conta a história, né, de um casal e ela diz assim, insistiram na bobagem de pôr no caminho deles a estrada do outro. Insistiram na bobagem de pôr no caminho deles a estrada do outro. E a gente não faz isso? A gente às vezes coloca na nossa estrada, né, o desejo do outro, o caminho do outro. Olha, eu não quero ter filho por isso e por aquilo. Vocês não devem ter filho, ou vocês devem ter filho, ou você deve fazer tal faculdade, ou você não deve entrar em tal emprego, ou você não pode ser de determinada religião, ou você não pode ser de outra religião. O que não é, na verdade, isso, se não é colocar a estrada do outro, que o outro andou no nosso caminho. E por conta da estrada do outro, a gente deixa de caminhar, a gente deixa de fazer escolhas. Então a gente nunca deve se perder na estrada do outro. Perder amores, olha, essa é fantástica. Eu lembrei muito de vocês que passam pelo luto, né? Pelo luto recente, quando a autora escreve assim, ó, perder amores é escurecer por dentro. Uma memória do corpo que o entardecer evoca quando tinge o céu de vermelho. A gente fala, né? A gente fala sobre a hora da saudade, que é mais ou menos 6 horas, de 5 para 6 horas. E é justamente isso que acontece com a gente, aquela saudade que às vezes nós confundimos, na verdade, mas é dor. Então ela diz, perder amores é escurecer por dentro uma memória do corpo que o entardecer evoca quando tinge o céu de vermelho. Para quem está sozinho depois de ter amado, o fim do dia é muito triste. O que é que ela está falando, né? O que é que ela está falando, senão da hora da saudade, com outras palavras. Perder amores é escurecer por dentro. Uma memória do corpo que o entardecer evoca quando tinge o céu de vermelho.
Para quem está sozinho depois de ter amado, o fim do dia é muito triste. Era nessa hora que ela voltava. Está contando a história dos personagens, mas isso cabe direitinho nas nossas vidas. O que não é o entardecer na gente, né? A saudade é o entardecer em nós. A saudade é quando o sol está indo embora. Essa é a sensação. É a sensação de que o sol está indo embora. É o entardecer em nós. Perder amor é escurecer um pouquinho por dentro. Quando a gente entrega alguém à pátria espiritual e passa o primeiro processo do luto, a gente escurece um pouquinho por dentro. Nossos olhos conseguem enxergar mais o cinza, acinzentado do que as cores vivas. Então, é isso. E a autora coloca nesse livro, que não é espírita, algo extremamente espiritual. E ela tem muitas, eu fui marcando aqui, olha isso, ó. Tão bonito quanto insuportável, uma antipática felicidade desumana com a solidão alheia. Quem pode acreditar em um amor daqueles? Ela está falando que é uma história de um casal e o casal se amava muito, era muito bonito ver eles juntos, eles eram muito felizes. As pessoas que viam aquele casal junto, eles tinham vários tipos de sentimento. E aí ela fala assim, tão bonito quanto insuportável, uma antipática felicidade desumana com a solidão alheia. O que é isso que ela está dizendo? É quando a gente não consegue ser feliz com a felicidade dos outros. Quando a gente vê um casal bem, quando a gente vê um casal feliz, quando a gente vê pessoas, né? Quando a gente vê pessoas se dando bem profissionalmente, pessoas crescendo no seu trabalho, pessoas crescendo na espiritualidade, pessoas crescendo, às vezes são seus amigos, são seus próprios amigos, mas você tem você acha tão bonito muitas vezes que é insuportável, porque aquele casal talvez te traga traumas de relações que você viveu. E em vez de você aprender com a felicidade deles, você se torna antipático àquela felicidade, e isso é algo que tem que ser combatido por nós. Então vejam bem, mais uma coisa espiritual dentro desse livro. Depois ele diz assim, ó. Ela, a vida, sempre disposta a nos levar até a morte, expõe cedo ou mais tarde aos berros sua avareza. Felicidade em demasia é dívida que não se pode pagar. A conta viria. O que é isso? As pessoas colocam na nossa cabeça, colocam no nosso espírito que ninguém pode ser feliz sem pagar uma conta alta por isso. Então tem pessoas que têm até medo, às vezes as coisas estão tão bem na vida delas, estão tão boas, o profissional tá bom, o espiritual tá bom, o relacionamento tá bom, o emprego tá bom, tá tudo bom, e você diz, meu Deus, eu tô até com medo porque tá tudo bem. Porque nós criamos, né, nesses domínios de tradições e no que a gente se entrega, esse misticismo de que quando tá tudo bem é porque vem algo ruim. E não é bem assim. Vão sempre ter barreiras, obstáculos e coisas das quais a gente precisa ultrapassar, né? Mas que ser feliz é um presente que Deus nos deu. Você pode e deve ser feliz. Ninguém é feliz 100% todo dia, mas você pode ter pequenas felicidades todos os dias. A felicidade de ver o sorriso do seu filho, a felicidade de ir para o emprego, a felicidade de poder comprar algo que você queria muito, a felicidade de ajudar o outro. Então, todos os dias você pode ser um pouquinho feliz. O nome do livro é Tudo é Rio da Carla Madeira, tá? Depois, no capítulo já 8, ela fala assim, ó. Mas não é só de tempo que um bom cardápio de ódios precisa para inspirar grandes tragédias. Precisa começar de algum lugar. Isso aqui, quando você lê, você entende. As pessoas, às vezes, têm ódio de você por nada. As pessoas, às vezes, não sabem identificar a inveja que tem de você. Ou às vezes nós, né? Ou às vezes nós não sabemos identificar a inveja que nós temos nos outros. E isso é preciso que seja trabalhado, porque inveja faz parte do rol de sentimentos.
Então todos nós temos inveja em algum momento da vida. Todos nós temos uma inveja que às vezes a gente não reconhece, chama por outro nome, mas é, e que precisa ser trabalhada, reconhecida dentro de nós e trabalhada. Então, inveja é quando você não quer. Inveja e admiração são diferentes. Ah, eu admiro o trabalho da Marta, então eu quero trabalhar para que meu trabalho seja muito parecido com o dela, porque eu admiro o modo que ela faz esse trabalho, certo? Isso é admiração. Inveja é assim: eu não quero que a Marta faça um bom trabalho, eu quero que o trabalho dela acabe, eu quero que ela fique desempregada, eu quero que dentro do centro espírita ela enfrente muita coisa, eu quero que ela tenha poucos amigos, eu quero que ela nunca arrume um relacionamento. Ou seja, isso é uma inveja. Você não quer alcançar o que a outra pessoa alcançou, você quer ter o que aquela outra pessoa tem. E pela sua incapacidade, você alimenta essa inveja. Inveja faz parte do sentimento humano. Mas nós humanos, nós espíritas, católicos, evangélicos, também temos nossa reforma íntima, que nós devemos cuidar. Então, reconheceu a pontinha de inveja em você? Trabalhe isso. Trabalhe, pense, o que é que eu posso fazer para ser, né? O que é que eu posso fazer para ser parecida com aquilo que eu quero alcançar, né? Ó, Nibe entrou aqui, ó. Nibe pensa, foi essa menina que eu indiquei para vocês, tá bom? É ela que fala do espiritismo para jovens, para adultos, de uma forma esplêndida, que eu gosto muito. Eu consumo ela, então sigam ela. Então, assim, tirar aquelas pessoas que dizem, eu não tenho inveja de ninguém. Não, gente, inveja é uma coisa que acontece. Mayra já teve inveja, você já teve inveja, qualquer palestrante espírita, católico, evangélico, padre, pastor já teve inveja, porque é um sentimento humano. Colocar esse sentimento debaixo do tapete e fingir que nunca ocorreu, não vai de jeito nenhum mudar isso. Reconhecer que nós temos, no momento que nós temos, e trabalhar para que ela vire um sentimento bom, é o que nós devemos fazer. Eu não inadmito nenhum sentimento dos que eu tenho. Eu trabalho os sentimentos que precisam ser trabalhados para melhor. Então, no momento que você pensou e sentiu uma inveja, você vai lá e vai trabalhar. Mayra, por que essa inveja? Por quê? Porque você está incapaz de fazer como aquela pessoa fez, já que você está com inveja. O que é que precisa? Precisa você estudar mais? Precisa você trabalhar mais? Precisa você trabalhar a inveja que se tem. É simples, é plausível, é um sentimento. Precisa se aceitar e trabalhar. Há uma coisa errada no mundo. Todo mundo diz, fulano tem inveja de mim. Mas quando você pergunta, quem tem inveja, pode perguntar em qualquer palestra. Ninguém levanta a mão. Então tem algo errado. Todo mundo tem inveja dos outros, mas ninguém tem inveja de ninguém. Então é a vergonha que nós temos de reconhecer os nossos atos falhos, a vergonha que nós temos de reconhecer os sentimentos e trabalhá-los, e isso é pensando nisso, né? Então, presos no desamor, viviam acorrentados como quem ama. Gente, olha essa frase desse livro. Presos no desamor, viviam acorrentados como quem ama. O amor acorrenta as pessoas de uma forma boa. Faz com que as pessoas se juntem, fiquem juntos, porque querem estar juntos, por algo bom. Só que o desamor, o ódio, a raiva, ela acorrenta você também àquela outra pessoa. Ela te acorrenta, certo? E aí, de repente, você está presa a alguém que você tem ódio, tem raiva, tem inveja. Então, o desamor também acorrenta, como o amor. E às vezes é um ciclo vicioso, né? Tóxico. Por quê? Porque eu estou alimentando ali coisas ruins e me acorrentando aquela pessoa. É por isso que a gente perdoa. A gente perdoa não é porque a outra pessoa quer o teu perdão. Às vezes ele não acha que te machucou, não acha que está errado. Apenas você perdoa para tirar essa corrente que atravanca seu caminho com aquela pessoa. Então essa frase para mim é uma das melhores frases desse livro. Presos no desamor, viviam acorrentados como quem ama. Quando você está acorrentado com alguém que você ama, quando você está presinho ali porque quer estar preso, é uma corrente fictícia, né? É uma corrente invisível. Mas assim, por amor, agora pelo desamor, é horrível.
Parecia lutar por dentro, uma luta perdida, sem vencedor, sem descanso e sem fim. Quando a gente se apega ao sofrimento, quando a gente torna o sofrimento algo nosso, algo pertencente a nós, né, que faz parte de nós, quando a gente deixa de perdoar, quando a gente deixa de trabalhar o perdão, essa luta parece que está perdida, né? É uma luta perdida, sem vencedor, sem descanso e sem fim. Então é preciso se libertar dessas correntes negativas. É preciso se libertar das coisas que nos atraem para o mal. Depois tem uma frase que diz assim: crescer nunca foi fácil. Tem hora que o amor pode doer mais do que a dor. De dente, inclusive. O amor dói? Ah, ele traz alguma dor sim. Mas ele traz as dores para nos ensinar. O amor é um grande professor. Ele equilibra os sentimentos, ele equilibra o que você entende por amor. Ele contorna você ao ponto de você deixar de fazer dele só um sentimento e fazer dele um instrumento. Então, às vezes, causa, sim, uma certa dor. Você enfrenta nas dores do amor, inclusive é um livro que foi psicografado pela Jerônima, né? Psicografado por mim, do Espírito Jerônimo, justamente as dores do amor. O que é as dores do amor? São situações em que, por amar demais, você sente dor. Quando você ama demais e precisa entregar a alguém a pátria espiritual, isso te causa uma certa dor, que vem proveniente do amor. Mas são dores passageiras, são dores que, se trabalhadas, trazem em si um cunho de ensinamento, sabe? O amor, quando nasce forte, tem pressa de ser eterno. Olha que frase mais linda! O amor, quando nasce forte, tem pressa de ser eterno. Quantos meninos, meninas, né, filhos de vocês que partiram a pátria espiritual tinham pressa de viver? Como quem sabiam que o seu tempo aqui no plano terreno era menos, era menor. Meninos e meninas que viveram intensamente pelo tempo que tiveram. Meninos que estavam à frente do seu tempo, sempre buscando mais, como quem sabiam que a sua hora chegaria mais breve. Maridos e esposas que encontraram um amor tão forte e vivenciaram um amor em 2, 3 anos, 1 ano, 6 meses que sejam, um amor tão intenso, um amor tão verdadeiro, que deixa rastros, né? Deixa rastros no seu espírito. Lembrem-se dessa frase. O amor, quando nasce forte, tem pressa de ser eterno. E a eternidade que se vive no amor é uma eternidade que realmente não tem fim. O tempo vivido com quem se ama não tem final. O tempo vivido com quem se ama, ele é eterno. Aurora era uma das personagens desse livro, tá bom? Botar Aurora na forma da ignorância, mas ela reconhecia esses atrasos sem arrogância. Ela estava falando sobre uma cidadezinha pequena e uma mulher que era à frente da sua época ali. Então ele dizia assim: no meio desses fermentos, a convivência com as pessoas do lugar, acostumadas a culpar as profissionais do sexo pelos pecados dos homens, emboladas na superstição, no mal olhado, no fogo eterno, bem que tentou deixar suas marcas, botar a Aurora na forma da ignorância. Mas ela reconhecia esses atrasos sem arrogância e acabou escapando de parte deles. Vocês vão ver que a história do livro ela é bem nua e crua, tá? Então, não é um livro para criança, não é um livro... É um livro para uma certa idade de compreensão. Não é um livro também pornográfico, não entendam por isso. É um livro que conta a realidade. E quando conta a realidade, precisa contar com palavras nuas e cruas. E é isso que eu gosto muito nessa autora. Ela não maqueia a realidade. Então, existem ali situações, palavras que não são para crianças e para até uma certa idade ali da adolescência também não são, tá bom? Eu não acho que seja, mas para pessoas que já conseguem fazer essa compreensão. Então, eu indico esse livro mais para pessoas que já têm equilíbrio, né? E uma certa idade, inclusive de formação psicológica para ler. É um livro belo, muito belo. Aprendeu que a verdade não tem dono. Olha que bonita. Aprendeu que a verdade não tem dono.
que é duro demais existir e que ninguém precisa ajudar ninguém a sofrer. O sofrimento vem sozinho, tem pernas, mas cedo ou mais tarde ele aparece. O que a gente tem que buscar é a alegria. Essa se esconde delicada na correria do dia. Não se oferece de pronto, quer ser encontrada, surpreendida, amada. Olha só, tá vendo? Ela diz aqui, ó, não precisa você ajudar ninguém a sofrer. Não precisa você desejar o sofrimento de ninguém. Cada um de nós passará pelas nossas provações. Cada um de nós passará pelos nossos obstáculos. Cada um de nós colherá o que nós plantamos. Então não precisa desejar nada de ruim para ninguém. Essa pessoa irá colher tudo aquilo que ela plantou. E o próprio juiz será ela mesma, né? Será ela mesma. Então, ela diz, não é de jeito nenhum necessário desejar o mal a ninguém. Já a alegria, ela tá lá, esperando para ser encontrada, no dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, né, do dia a dia. Outra frase magnífica desse livro é assim: desistir de Deus é muita solidão. Na história, é que eu não posso contar, senão vocês não vão ler o livro, mas na história existe uma coisa que aconteceu com uma pessoa sobre perder um filho, e a mãe dessa pessoa fala com ela sobre Deus, ela passa a não acreditar em Deus, a se revoltar com Deus, e em determinado momento ela diz, desistir de Deus é muita solidão. Desistir do Criador, desistir daquele, né? Desistir daquele que nos apoia, desistir daqueles que nos segura com a mão, desistir daqueles, né? Daquele que pode nos apoiar, que pode nos levantar, é muita solidão. Não vamos buscar a solidão, vamos buscar a alegria. Se por um certo tempo a ideia de Deus está difícil na sua cabeça, né? Reflita um pouco, se afaste um pouco das ideias padrões que foram criadas sobre Deus. Se afaste um pouco daquele Deus que foi criado pelas religiões e se aproxime mais daquele Deus, né? Daquele Deus que foi o nosso Criador, que está dentro de você também. Olha, eu gostei muito dessa parte, muito mesmo dessa parte, né? Água, né? Vou beber, gente. Eu gosto dessa parte aqui, ó. A mãe de uma das personagens manda uma carta para ela, né? Falando assim: é invenção nossa pensar que Deus pode tudo, minha filha. Peça a Deus para voar. Nem Ele pode fazer isso. Ia ter que fazer você ganhar asas, virar passarinho. E aí não seria mais você. Nem seria Deus, seria a fada madrinha, que faz ratinhos virarem cavalos e abóboras carruagens. Isso é alterar a natureza das coisas, fazer outra forma. E sendo Ele Deus, não pode corrigir nada que Ele mesmo fez. Já pensou a gente ficar mandando Deus fazer de novo até ficar bem feito? Igual eu tenho que fazer com Benedita aqui na fazenda, não tem cabimento. Ou seja, as criações de Deus, que somos nós, já somos perfeitas como somos. A natureza de Deus já é perfeita. As leis naturais de Deus são feitas para serem cumpridas. Então ela diz assim: minha filha, se você for pedir a Deus para voar, Ele teria que sair da natureza, tirar as leis naturais dele e te dar asas. E Deus não pode fazer isso, porque já pensou se Ele fosse fazer recriar, né? Recriar, até ficar perfeita aos olhos de cada um de nós? Então ela continua: é difícil para o homem que manda e desmanda aqui na terra entender que Deus não existe para fazer as nossas vontades, nem para vigiar cada gesto nosso, ficar contando pecados, exigindo coisas que não podemos dar. A contabilidade de Deus é outra. Eu não me preocupo com o que Ele quer de mim. Vê se vou preocupar com isso. Quando Ele quer alguma coisa, tem sabe se virar como ninguém. Eu gasto mais em pensar o que eu quero de Deus.
Pedir a Deus para não sofrer é como pedir para voar. Mas a gente pede a si mesmo e depois fica com raiva do pobre coitado. Ou seja, ela diz: pedir a Deus para não sofrer é como pedir para voar. O sofrimento é também um ensinamento. É uma professora rígida, dura, mas que nos ensina. E o sofrimento foi criado muito por nós, pelos nossos atos, né? Pelos atos nossos aqui, nesse plano terreno, né? Nesse plano terreno. O que Deus nos dá é justamente isso, é condições para ir à luta. Olha, se você pedir a Deus, né, que Ele te dê capacidade para se formar em medicina, Deus vai te dar a capacidade de lutar, para estudar, para trabalhar, para chegar nesse objetivo. Ele não vai te dar o diploma de medicina. Então, pedir a Deus para não sofrer é como pedir para voar. O sofrimento é certo como a morte e tão inegociável quanto. Vem às vezes de um jeito bruto demais. Tem gente que passa por coisas insuportáveis, uma atrás da outra. O sofrimento muitas vezes vem injusto, na falta de justiça do homem, na falta das coisas, na falta de entendimento, e vem intolerável na violência de perder um filho. Então, é uma mãe falando isso para o filho, né? Então, desistir de Deus é muita solidão. E eu gosto muito desse relato que ela faz sobre como Deus não vai contra as suas leis, né? As leis que Ele criou. Senão não seria Deus. Se Ele desse asa para você, como ela disse, né? Você não seria você. E Ele teria que quebrar as leis que Ele mesmo criou. A morte põe um olho no passado e outro no futuro. E deixa a gente cego na hora, no encontro do que foi e do que será, na tortura do que poderia ter sido. Impõe o desespero do definitivo, trava os movimentos. Embrulha o estômago indigesta, faz frio nos ossos. A morte é vida intensa demais para quem fica. A morte é vida intensa demais para quem fica. Eu sempre disse para vocês que há muita vida na morte e há muito morte na vida. Há muita vida na morte quando nós, com a graça de Deus, com o presente divino, começamos a entender e a compreender a existência da vida após a vida. Que esse corpo aqui, né? Que esse corpo aqui é só físico. Igor, entre em contato no Instagram que a gente compra sim um remédio para você, tá bom? Entre em contato aí com a Will e ela já vai te passar pro Everton, tá bom? Então, a morte tem muita vida. Quando se morre, o instrumento morte, você se vive em outro plano. A vida eterna, a verdadeira vida. E há muita morte na vida material. Muita gente que a gente mata em vida, deixa de falar, briga, deixa pra lá. A maior maldade de todos os tempos, a mais cruel, foi inventar que o sofrimento está para o bem, assim como o prazer está para o mal. Porque muitas vezes a gente diz assim, não há um sofrimento que não venha para o bem, né? E às vezes, os prazeres que a gente atrela ao mal. E não é isso. O sofrimento não está para o bem. O sofrimento é um professor. O sofrimento é algo que você passa, as dores que você passa, para se reformar, para evoluir. E nem os prazeres estão para o mal. Os prazeres estão para o reconhecimento divino dos nossos passos aqui. Uma boa companhia, uma boa comida, ir a um centro, a uma igreja, encontrar a espiritualidade. Então, eu marquei nesse livro muitas coisas que vocês podem ler e verão que todos os livros têm algo espiritual. A leitura de outros livros que não sejam espíritas não nos faz menos espíritas, nos faz mais espíritas. A gente reconhecer a espiritualidade em todos os momentos da nossa vida. Olha o livro Carla Madeira, Tudo é Rio. Tudo é Rio. Carla Madeira. É um livro que tem que ter uma certa formação psicológica, que eu digo, de fase adulta, tá, gente? Não é um livro para criança e para uma certa idade da adolescência, não. Porque ela conta, assim, nessa história, vem muitos ensinamentos com palavras nuas e cruas, que fazem parte mesmo do que tem que acontecer, né? Então, ela conta o que acontecia
E às vezes não é um livro próprio para criança, tá bom? Um livro para quem já tem uma formação psicológica, um livro para quem gosta de ler coisas boas. Esse é um bom livro, tá? Então não vão ler e achar, tem mentes muito pequenas, né? Vocês vão achar em todos os livros palavrões, coisas que os personagens usam, e isso é normal. Eu tô aqui explicando isso pra gente poder entender a leitura. Me perguntaram, eu já ia perguntar agora, se ler um livro não espírita nos tira rumo à evolução? Não, porque acontece o quê? Já pensou? Se a gente falasse que só ler livros espíritas nos leva à evolução, é uma frase totalmente errada. Os livros espíritas precisam ser estudados e não lidos. Todas as obras básicas, né? Toda a bibliografia espírita, ela é feita para ser estudada e não lida. Os outros livros são para serem lidos e estudados também. Então, literatura brasileira, como literatura estrangeira, enriquece o nosso conhecimento, nos faz viajar em histórias que são criadas, mas que já aconteceram na vida real, nos mostram eventos novos, situações novas que nós passamos por um olhar mais humano, né? Desmistificado das religiões, muitas vezes, o que é necessário. Então, ler livro é sempre espiritual. Cabe o seu olhar. Faça como eu, marque ali a parte espiritual e absorva ela no que está, né? No que está nesses livros. Então, ler será sempre quebrar as algemas, né? E a espiritualidade em tudo, mesmo em livros, em músicas, em histórias, em poesias, a espiritualidade em qualquer lugar que você olhe. Então, os livros espíritas são para ser estudados, tá bom? Essa é uma diferença. Alguns livros de literatura normal são lidos e outros lidos e estudados. Eu prefiro ler e estudar tudo. Então, é uma escolha minha que eu passo sempre para vocês. Mas lembre-se, tem que ter uma formação psicológica, uma certa idade, para ler esse livro aqui também, tá bom? Tudo é Rio, de Carla Madeira. Tem o box, eu tô indo pro segundo livro dela também, tá? Eu trouxe também para vocês uma música que me dedicaram no meu aniversário, né? E que eu queria mostrar para vocês como as músicas também têm a espiritualidade ali contida. Mayra, mas tem música que só fala palavrão, tem música... Pense bem. Tudo é como você vê, a afinidade que você tem com a letra, com o toque, com tudo isso, vai de cada um. Tem música que as pessoas usam para dançar, tem música que as pessoas usam para refletir, tem música de meditação, tem música de todos os tipos. Eu gosto muito, né? Eu gosto muito de música sertaneja, vocês sabem disso. E eu vejo muito a espiritualidade em algumas letras. Tem outras letras que são extremamente psicografadas, certo? Psicografadas, são letras psicografadas, né? Vocês sabem uma música que foi feita para Jesus e a gente não sabia, eu li esses dias na internet também. É assim, você é a estrada da minha subida, você é o amor da minha vida. Essa música foi feita para Jesus, né? E a gente canta às vezes pensando no amor entre um casal. Então, tem muita espiritualidade. E eu separei uma música que foi dedicada para mim, na voz do Eduardo de Belli, e que eu trouxe para vocês verem também a espiritualidade nela. O nome é Te Desejo Vida, de Flávia Venceslau. Aí tem vários outros cantores, tem o Padre Fábio de Mello cantando ela, tem Eduardo de Belli cantando ela, tem outras pessoas fazendo novas interpretações e cantando essa música. E ela começa assim, ó. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda a alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo chuva na varanda, molhando a roseira para que floresça e enfrente o dia. Eu te desejo muitos amigos e que em maus momentos você tenha mais força para seguir. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo vento batendo no seu rosto, aquele mesmo vento que leva embora os males da vida. Eu te desejo sábado e domingo para fazer o que quiser e folga para pensar na vida.
Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. E quando vier aqueles dias em que estiver tudo pesado, eu te desejo amor, te desejo amor. Veja, essa música é uma bênção, é uma pessoa te abençoando. A música entra te dando uma bênção, te abençoando, que você tenha força, que você tenha uma vida longa, que você tenha as coisas lindas da vida, que você possa usufruir da oportunidade de estar vivendo. Eu te desejo uma chuva na varanda que molha a roseira, que traz a vida. Eu te desejo tudo que é bom. É uma bênção na sua vida. Eu te desejo toda alegria e ter companhia colorindo a estrada em seu mais belo tom. Ou seja, eu te desejo amigos, eu te desejo vida, eu te desejo alegria, eu te desejo força. E quando os dias estiverem pesados, eu te desejo amor, te desejo amor. Veja se essa música não é espiritual. Não é uma música espírita ou uma música gospel. É uma música que pode ser ouvida por qualquer pessoa de qualquer religião. Então, é necessário que a gente abra os olhos espirituais para entender a espiritualidade em tudo, reconhecer a espiritualidade em tudo, andar com a espiritualidade junto a nós. Então, não importa qual é o tipo de religião que você tem, não importa se você é espírita, se intitula espírita, como chamam kardecista, espírita, né, de outra linha, como chamam, não importa a denominação. O que importa é que você encontre a espiritualidade em todos os dias da sua vida, em todas as coisas, em ler um bom livro, em escutar uma música, né? Em escutar uma música, em poder sentar com boa companhia, em uma flor desabrochar, é mesmo nos dias difíceis reconhecer. É abrir os olhos espirituais para andar com a espiritualidade, não só dentro de igrejas, centros espíritas e nos momentos de sessões espíritas. É andar com a espiritualidade no dia a dia. É trazer a espiritualidade para dentro de nós. É reconhecer os nossos atos falhos, reformando aquilo que nós devemos reformar. É enobrecer o nosso caminho com coisas boas. É tentar julgar o menos possível, e nós todos julgamos. Então, assim como eu falei da inveja, eu falo dos julgamentos. Então, quando a gente reconhece uma situação que não é boa, quando a gente erra, a gente melhora, a gente corrige, a gente vai por outra trilha. Então, eu trago a espiritualidade para tudo que eu vivo. Então, eu estudo livros espíritas, mas eu estudo e leio todos os outros livros. Bons livros, né? Bons livros. Então, hoje é isso que eu queria falar com vocês. A gente volta à programação normal. Amanhã eu entro de novo para conversar um pouquinho com vocês. A casa já volta na segunda-feira. Então nós temos passe rogativos de cura, nós temos texto, nós temos muita coisa boa para esse semestre. E a gente vai colocar a agenda, tá bom? Foi um prazer imenso falar com vocês. Eu estava com muita saudade de vocês. Olha, eu continuo com a minha tradição das minhas bolsas do Oxente, ó. Eu tinha ganhado uma preta, depois eu ganhei uma vermelha e agora eu comprei essa do Oxente. Eu amo as bolsas. Aí ela estava aqui em cima, lembrei de mostrar para vocês. Olha que bonito também meu amuleto. Ah, Mayra, mas espírita não pode ter amuleto, espírita não pode acender vela, espírita... Gente, tá tão chato às vezes essas questões das pessoas julgarem, né? O espiritismo não proíbe nada. Ele disse que não é necessário, mas ele não proíbe. Então eu gosto muito de amuletos, de colares. Essa aqui tem as pedras, né? As pedras, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Então, foi um presente que eu me dei de aniversário. Alguns desses amuletos aqui, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, que Deus possa abençoar, proteger vocês, que vocês aproveitem o finalzinho do final de semana para descansar, que a gente chegue à semana com muito trabalho, com muito amor, com muito carinho, lutando contra o preconceito, contra todo tipo de racismo, sabendo abrir os nossos olhos espirituais para não julgar ninguém, mas para fazer os nossos próprios julgamentos daquilo que a gente quer para a nossa vida. E lembre-se,
Ser espírita, frequentador de centros espíritas, não te faz um bom espírita. Até pode te fazer um espírita que sabe decorar do Kardec, mas não te faz um bom cristão. As religiões são instrumentos de conforto, as doutrinas também, mas ser um bom cristão é andar nos caminhos de Jesus. E lembre-se, Jesus Cristo não era cristão, Jesus Cristo era um judeu. Então a gente ficou com esses princípios cristãos para espalhar aquilo que é bom. Então a gente não precisa de ninguém para nos rotular. Quem é um verdadeiro espírita, quem é um verdadeiro católico, quem é um verdadeiro evangélico, não mesmo. Nós precisamos nos julgar, olhar para dentro e fazer como Jesus fez. Falar de Jesus, falar de Kardec, falar de outros santos e outras pessoas é muito fácil. Praticar o que eles deixaram é que é difícil. Então lembre-se, a palavra de Deus foi Jesus caminhando na terra, não julgando e amando a todos. Um beijo grande no coração de vocês. Eu estava com muita saudade. Que bom que a gente voltou. Amanhã tem mais. Beijão grandão no coração de vocês. Minhas cestas básicas de presente, hein, gente? Deus abençoe cada um.